A língua inglesa é um dos componentes curriculares que são abrigados na área de linguagens na Base Nacional Comum Curricular, juntamente com língua portuguesa, arte, educação física. No caso de língua inglesa, o componente curricular é obrigatório nos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano. Agora, as escolas, as redes, os sistemas de ensino podem oferecer a língua inglesa mesmo nos anos iniciais do ensino fundamental. Isso vai implicar em que a rede, a escola que oferecer a língua inglesa também nos anos iniciais tenham que elaborar a matriz de habilidades, as aprendizagens, os objetivos de aprendizagens para a língua inglesa nos anos iniciais, já que no documento da base não há essa matriz de habilidades para a língua inglesa, porque ela não é um componente obrigatório dos anos iniciais. A Base Nacional Comum Curricular, ela organiza o componente língua inglesa a partir de 4 princípios básicos. O princípio da língua franca, por meio do qual nós abordamos a língua inglesa como sendo uma língua de comunicação global. É uma língua que é utilizada principalmente para a comunicação, o contato entre pessoas que falam diferentes línguas, que possuem diferentes línguas maternas, ou seja, grupos multilingües, mas que se comunicam, que têm essa necessidade de se comunicar entre si. E então adotam uma língua como sendo a língua franca, ou seja, a língua que será utilizada para essa comunicação entre esses diferentes grupos multilingües. Sabemos que a língua inglesa é uma língua muito utilizada mundialmente em diferentes contextos, no contexto da ciência, no contexto da tecnologia, no contexto cultural, acadêmico e até mesmo no contexto turístico. Sabemos que em diferentes países do mundo, um turista consegue se comunicar em situações comunicativas cotidianas através da língua inglesa. Outro princípio que orienta o trabalho pedagógico da língua inglesa na BNCC é o do multiletramento. Vamos entender o multiletramento como uma abordagem sobre o texto, sobre a mensagem, a partir de diferentes meios e linguagens. Então, a ideia do multiletramento, a proposta do multiletramento é tornar o indivíduo mais crítico na leitura, na interpretação de textos, de mensagens, a partir de diferentes meios, meios tecnológicos, as redes sociais, e também diferentes modos de conteúdos, o que a gente chama de conteúdos multimodais. Hoje nós vivemos um contexto em que a tecnologia está muito presente no nosso dia a dia e também no dia a dia dos alunos, das crianças. E acabamos entrando em contato com diferentes conteúdos que também são multimodais, que também são estruturados a partir de diferentes linguagens, através de vídeo, imagem, fotografia, áudio, os podcasts, o cinema, a televisão. Então, todas essas diferentes linguagens, esses diferentes meios de estruturação e difusão de conteúdo devem ser apropriados pelos alunos, pelas crianças, de modo que eles desenvolvam essa capacidade crítica de se relacionar com esses conteúdos e se apropriar desses conteúdos de forma crítica reflexiva. Outro princípio que pauta o componente língua inglesa na BNCC é a língua inglesa como facilitadora de comunicação. Então, a proposta presente na base é de que os conteúdos, as aprendizagens, as habilidades trabalhadas, desenvolvidas
em língua inglesa possibilitem ao aluno essa comunicação em contextos cotidianos. A língua inglesa ensinada nas escolas deve oportunizar as habilidades, as competências necessárias para que esses alunos consigam se comunicar em situações comunicativas do dia a dia, do cotidiano, um cumprimento, a solicitação de uma informação, a busca por um local, um endereço, o pedido num restaurante, numa lanchonete. Então, essas situações comunicativas cotidianas que devem ser priorizadas e facilitadas no contexto da sua comunicação em língua inglesa. E o quarto princípio que pauta a organização e a estrutura da língua inglesa na base é o princípio da interculturalidade. Ou seja, através da língua inglesa, através do aprendizado sobre a língua inglesa, o aluno pode e deve conhecer outras culturas, seja através das peculiaridades da língua inglesa em diferentes localidades, em diferentes países, as características da língua inglesa na Inglaterra, as características da língua inglesa na Austrália, as características da língua inglesa nos Estados Unidos, e também nessa leva de aprender sobre as diferentes características da língua inglesa em diferentes localidades, o aluno também deve aprender, conhecer características culturais dessas diferentes localidades. Então esses são os 4 princípios que organizam, que direcionam, que orientam o trabalho pedagógico com a língua inglesa nas escolas. Todas as aprendizagens em língua inglesa são organizadas na base a partir de 5 eixos estruturantes. Esses eixos, eles se caracterizam como práticas de linguagem e orientam, então, as abordagens que o professor de língua inglesa deve propor, realizar durante as aulas da língua inglesa nas escolas. Quais são esses eixos? O eixo da oralidade, a partir desse eixo devem ser trabalhadas práticas de linguagem oral. Então, a fala, a pronúncia das palavras, das expressões, as pronúncias das diferentes características e peculiaridades das diferentes localidades. O eixo da leitura, então, o aluno deve ser capaz de ler em língua inglesa, de interpretar, traduzir expressões em seus contextos específicos. O eixo da escrita, então a produção em língua inglesa deve ser estimulada, e aí a gente deve trabalhar com certeza também os diferentes meios, os diferentes modos de produção escrita. Então o aluno pode produzir desde textos, palavras, frases, até mesmo imagem, fotografia, uma história em quadrinhos, um vídeo. Então a gente deve considerar também no eixo da escrita esses diferentes modos de produção de conteúdo, de sentidos, de mensagem. Temos também o eixo dos conhecimentos linguísticos, que dizem respeito àqueles conhecimentos que são compartilhados em língua inglesa e que abrange a gramática, a questão das regras gramaticais, de escrita da língua, como também o conhecimento lexical, sobre a construção das palavras, das expressões, as conjugações, ok? E por fim a gente tem o eixo da dimensão intercultural, que está relacionado, claro, com aquele princípio da interculturalidade que a gente já falou. Esse eixo da dimensão intercultural, ele propõe que sejam trabalhadas na escola com os alunos práticas de linguagem que oportunizem o contato, o conhecimento sobre
a cultura desses povos, desses países, dessas localidades que falam a língua inglesa, que têm a língua inglesa como a sua língua materna. Então, esses são os 5 eixos estruturantes do componente língua inglesa propostos pela BNCC e que se configuram, então, como práticas de linguagem, que devem ser considerados sempre que o professor for planejar uma aula, uma sequência didática, um projeto didático envolvendo aí a língua inglesa. Práticas de linguagens é um conceito muito importante para os componentes que são abrigados na área de linguagens, na BNCC. A gente parte do princípio que as práticas de linguagens, elas pressupõem uma abordagem prática sobre as linguagens e uma reflexão sobre os sentidos dessas linguagens. A ideia de se trabalhar com práticas de linguagem é uma perspectiva que busca atribuir sentido ao conhecimento que está sendo construído sobre determinada linguagem. Ou seja, a ideia não é que as linguagens sejam ensinadas ou aprendidas como um fim em si mesmas. A proposta é que essas linguagens, né, o conhecimento sobre as linguagens possibilite ao indivíduo praticar essas linguagens, né, através do uso em situações comunicativas, em situações em que esse indivíduo tenha que se comunicar, fazer uso de uma determinada linguagem para conseguir se relacionar no contexto social. Então, um outro conceito importante na BNCC para a área de linguagens é o conceito de situação comunicativa, que refletem, né, situações dos diferentes contextos, né, sociais em que nós estamos inseridos, diferentes situações em que nos envolvemos no nosso dia a dia, né, seja na escola, seja em casa, com a família, seja no trabalho, seja na rua, no trânsito, no ponto de ônibus, situações em que nós necessitamos recorrer a algum tipo de linguagem para a gente se comunicar, para a gente se relacionar com o outro, com o meio social em que a gente está inserido. A proposta é que as aprendizagens em língua inglesa sejam desenvolvidas a partir de situações comunicativas, concretas, que façam sentido para o aluno e que essas situações comunicativas sejam trabalhadas pelo professor a partir de 2 elementos essenciais, que são as práticas de linguagem, né? E aí a gente volta lá naqueles eixos estruturantes, então a oralidade, a escrita, conhecimentos linguísticos, a interculturalidade e as habilidades, que são as aprendizagens que devem ser desenvolvidas. Então, essas situações comunicativas concretas do nosso contexto cotidiano, elas devem ser trabalhadas na escola em língua inglesa a partir das práticas de linguagens, buscando, né, através da oralidade, da leitura, da escrita, dos conhecimentos linguísticos e da interculturalidade, desenvolver as habilidades necessárias para que esse indivíduo consiga se comunicar, consiga praticar a língua inglesa nessas situações comunicativas. A partir dessa perspectiva, né, de se trabalhar com situações comunicativas, e dentro dessas situações comunicativas, as práticas de linguagem e as habilidades, vamos considerar então um exemplo em que a gente vai trabalhar com animais, diferentes categorias de animais, através da língua inglesa. É uma proposta em que fica muito claro para a gente que os eixos, né, essas práticas de linguagens, elas devem ser trabalhadas no contexto da escola de forma integrada. Não faz sentido a gente planejar uma atividade, uma aula, em que vou trabalhar apenas o eixo da oralidade. Na prática,
isso não acontece. Na prática pedagógica sobre a língua inglesa, o que deve ocorrer é esse trabalho integrado. É a gente trabalhar com os eixos, oralidade, escrita, leitura, os conhecimentos linguísticos, a interculturalidade, de forma integrada. E para isso, a gente pode recorrer a uma abordagem muito interessante, sistematizada e divulgada através do relatório Eurídice da União Europeia de 2006, que é a abordagem CLIO, que é uma abordagem que propõe a aprendizagem integrada de língua e conteúdo. É uma abordagem que propõe o ensino da língua inglesa com mais sentido para o aluno, em que a língua inglesa seja ensinada não com um fim em si mesma, mas sim com um propósito de significação, que está relacionado, com o que nós conversamos anteriormente sobre as práticas de linguagem, as situações comunicativas. Eu vou aprender a língua inglesa porque eu preciso utilizar essa língua em alguma situação comunicativa do meu dia a dia. Ou porque eu quero conhecer melhor determinada cultura, ou porque eu preciso ler um determinado manual, um projeto que está em língua inglesa, um projeto relacionado com a minha área, ou porque eu preciso me comunicar com uma pessoa, um interlocutor que vive na Austrália, um amigo que eu estou conhecendo e que só fala a língua inglesa. Então, a abordagem CLIO é uma abordagem que propõe que o ensino da língua inglesa não seja realizado como um fim em si mesma. O sentido final, aonde se quer chegar com o ensino da língua inglesa, é proporcionar desenvolvimento das habilidades necessárias para que o indivíduo consiga se comunicar em situações comunicativas, cotidianas, concretas, a partir das práticas de linguagem. Então, vamos considerar esse exemplo, uma sequência didática de língua inglesa, em que nós vamos trabalhar com o tema, a classificação de mamíferos, aves, anfíbios e répteis. O professor pode trabalhar a partir de imagens de animais que fazem parte dessas diferentes categorias e propor para os alunos a análise dessas imagens, a leitura dessas imagens, elencando. Então, primeiro o nome desses animais em língua inglesa, depois algumas características de cada um desses animais, partes do corpo desses animais, também em língua inglesa. A partir dessa leitura de imagem, dessa análise das imagens, uma produção escrita pode ser realizada. Então, uma lista com o nome dos animais pode ser elaborada, depois um texto descritivo sobre cada um desses animais, com uma breve lista de características desses animais, também em língua inglesa. É um momento da sequência didática em que o professor consegue, inclusive, trabalhar vocabulário, ampliar vocabulário. Pode propor que os alunos criem um dicionário de aula lá no final do caderno, em que ele vai então registrando novas palavras, novos vocábulos que ele aprendeu naquela aula. Proporcionando esse processo de leitura de imagem aos alunos, é possível também uma conexão, uma integração com o componente arte, que também faz parte da área de linguagens. A análise das cores, dos tipos de linha, das texturas, da pele desses animais, que são elementos expressivos da arte, das artes visuais, e que aqui estão sendo trabalhados também a partir dessa sequência didática em língua inglesa, em que a gente está trabalhando a classificação dos animais. Então, é possível essa integração entre língua inglesa e arte, na mesma sequência didática. O professor pode propor, numa nova etapa da sequência, o trabalho com desenho e pintura. Isso pode ser feito
nas aulas de arte, em que os alunos deverão realizar desenho de observação a partir das imagens que foram analisadas, estudadas durante a aula de língua inglesa desses animais, e eles tenham que nomear esses animais, essas pinturas, lá na plaquinha de identificação da obra, quando for exposta, e aí identificar o animal com o nome em língua portuguesa e língua inglesa. Então aí é possível essa integração entre os dois componentes, né, na mesma sequência didática. Um outro momento dessa sequência didática, o professor de língua inglesa pode exibir vídeos sobre animais e conduzir, né, uma apreciação desses vídeos em que, além de ver os animais, os alunos também ouçam a nomeação desses animais, características desses animais. Nesse sentido, tem um canal no YouTube chamado Happy Learning, que traz muitos conteúdos direcionados para crianças da fase do ensino fundamental, anos iniciais, principalmente, conteúdos muito instigantes, né? Estimulantes, conteúdos em vídeo, com áudios em língua inglesa. Então, ao apreciar esses vídeos sobre os animais em aula, uma próxima etapa da sequência didática, os alunos terão a oportunidade de reconhecer a pronúncia daqueles animais que já foram estudados nas etapas anteriores. E aí o professor então está, né, aprofundando ainda mais a questão da interpretação, da oralidade. Os alunos serão estimulados a falar os nomes dos animais percebidos por eles no vídeo, algumas características que foram apontadas no vídeo sobre cada animal e que os alunos tenham identificado, e aí eles repetem quais são essas características, trabalhando de novo a oralidade. Podem elaborar uma lista com características percebidas por eles no vídeo. Então, percebam que essas diferentes etapas, elas oportunizam o trabalho, a abordagem daqueles eixos estruturantes, daquelas práticas de linguagens que são apontadas como, né, eixos norteadores aí do trabalho pedagógico com a língua inglesa. Nessas etapas, né, que nós estamos descrevendo como uma possibilidade, os alunos estão trabalhando a oralidade, a escrita, a leitura, a interculturalidade, né? Conhecendo quais são os animais que são característicos de cada localidade, né? De cada país. E a gente também pode propor uma etapa em que eles tenham que imitar algum desses animais estudados na frente da sala, e os colegas devem então descobrir qual animal é esse e falar em língua inglesa, né, o nome do animal, apontar alguma característica desse animal que o aluno que está lá na frente representando está realizando, reproduzindo. Essa é uma atividade em que a gente está trabalhando jogo dramático, que é também um conteúdo de arte. Então, mais uma vez, essa integração entre diferentes componentes curriculares da área de linguagem. Um outro momento, a gente pode propor que esses alunos reflitam e pensem sobre as habilidades de cada animal. Então, o pássaro voa, o jacaré não voa, não consegue voar. E como é que eu pronuncio, né, essas habilidades em língua inglesa? E aí, com certeza, o professor tem a oportunidade de trabalhar com o modal can. I can, I cannot, I can fly, I cannot fly. E aí a gente entra no eixo dos conhecimentos linguísticos. Então vejam que essa abordagem, né, CLIO, em que a gente trabalha de forma integrada a língua e os conhecimentos, ela oportuniza, né, um trabalho pedagógico integrado, que desenvolve todos os eixos estruturantes propostos na base
para a língua inglesa. A oralidade, a escrita, a leitura, os conhecimentos linguísticos e a interculturalidade. Vamos considerar agora uma habilidade de língua inglesa para o terceiro ano do ensino fundamental. Essa habilidade propõe o seguinte: que o aluno seja capaz de utilizar os cumprimentos relacionando-os a diferentes momentos do dia. Essa habilidade de língua inglesa para o terceiro ano do ensino fundamental propõe que o aluno seja capaz de utilizar os cumprimentos relacionando-os aos diferentes momentos do dia. Vamos analisar a estrutura dessa habilidade. O verbo da habilidade é utilizar. Esse verbo expressa o processo cognitivo que se espera do aluno. Então, esse aluno tem que ser capaz de fazer uso, de utilizar os diferentes cumprimentos, bom dia, boa tarde, boa noite, em diferentes momentos do dia. Então, utilizar, para ele utilizar, ele precisa conhecer, ele precisa saber quais são essas expressões, né, de cumprimento. E a partir daí, deste conhecimento, ele deve ser capaz de empregar, de utilizar esses cumprimentos de acordo com o momento do dia em que ele está vivendo, de acordo com o momento do dia. Então, na estrutura da habilidade, a gente tem expresso o processo cognitivo que se espera que o aluno desenvolva. Neste exemplo, é utilizar. E aí a gente faz uma perguntinha para o verbo da habilidade. Utilizar o quê? Lá no texto da habilidade a gente tem a resposta. Utilizar os cumprimentos. Então, cumprimentos é o objeto de conhecimento que eu vou ter que trabalhar, que o professor de língua inglesa terá que trabalhar com os alunos, né, os cumprimentos, as diferentes expressões, né, de cumprimento na língua inglesa, para que esse aluno, então, saiba, consiga utilizar esses cumprimentos. E aí a gente faz uma nova pergunta, né? Agora a gente pergunta para esse objeto de conhecimento da habilidade. Utilizar os cumprimentos como? De que jeito? Em que contexto? A resposta para essas perguntas também estão expressas no texto da habilidade. Então, a gente for olhar lá na habilidade, como o aluno deve utilizar esses cumprimentos, relacionando com os diferentes momentos do dia. Então, aqui a gente tem o modificador, é o contexto em que esse objeto de conhecimento, cumprimentos, deve ser trabalhado com o aluno para que ele saiba, consiga utilizar. Então, é fundamental que o professor saiba fazer essa análise da estrutura da habilidade, porque a partir da identificação do que é o processo cognitivo esperado, qual é o objeto de conhecimento que eu devo trabalhar e o modificador, né, o contexto, como, né, eu posso trabalhar esse objeto de conhecimento, é que o professor então vai conseguir realizar o seu planejamento. Ele já tem aí na própria habilidade a indicação do objeto de conhecimento, do conteúdo que ele vai precisar trabalhar, no caso, os cumprimentos. Ele tem indicações, pistas, né, de estratégias, de metodologias que ele pode utilizar para trabalhar esse conteúdo, esse objeto de conhecimento, no caso dessa habilidade. Tem que relacionar os cumprimentos, né, aos diferentes momentos do dia. E com a finalidade de chegar a qual aprendizagem, de atingir qual aprendizagem? O processo cognitivo de utilizar. Então, o aluno deve ser capaz, após essa aula, após a sequência didática, após a atividade pedagógica proposta pelo professor, ele deve ser capaz de utilizar o conhecimento sobre esses cumprimentos, relacionando esses cumprimentos com cada momento, cada período do dia, em situações comunicativas, em situações cotidianas.